Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecemos você pela sua companhia, isso mesmo. Quero mandar um abraço, mesmo que à distância, a todas as queridas e queridos que estão lá nos bastidores, trabalhando as técnicas e técnicos, né, para chegar essa programação para você. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, Nando, amigos, alegria no coração estarmos juntos, especialmente com essa família fiel, família maravilhosa. E vamos lá, mais uma lição para sustentar nossa alma, preencher o nosso coração e ficarmos cada vez mais preparados, Nando, para enfrentar o nosso futuro. Já deu um spoiler aí, hein? E ele falou, vamos falar, né, pensar no futuro, falar do futuro, mas o nosso tema aí, que tem a ver, muitas vezes, da escolher aquilo que a gente plantou, né? O tema é consequências do passado, do livro Leis de Amor, né, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do nosso Chico Xavier. Então, consequências do passado. Nós vamos ter algumas questões e as respostas que o plano espiritual, através do Emmanuel e outros espíritos, né, nos respondem. Então, a primeira pergunta é: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? E aí ele responde: para compreender os resultados das existências anteriores, baste que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Isso é uma coisa que um amigo espiritual uma vez nos disse, né? A gente tem aquela curiosidade, muitas pessoas, né, Tiago, têm curiosidade de saber quem eu fui no passado, será que eu fui um rei, uma rainha, será que eu fui alguém muito rico, poderoso, né? Muitas vezes a gente está pensando nisso, mas a gente não sabe que quais meandros, né, como o Chico dizia, nos levaram a estarmos nessa vida que estamos com muitas consequências desse passado vivido. Então, quer examinar, quer saber? Então ele fala: examine as próprias tendências. Se nós temos tendências para determinadas coisas, né, Tiago? É porque provavelmente a gente já viveu nesse campo, né, Tiago? Que legal essa resposta aí, né, Nando? Exatamente, é o que você está colocando. E ele deixa algumas eh, informações, olha só, ele fala que como a gente pode, né, compreender essas existências anteriores. Olha só, Nando, observe, vamos fazer uma análise. Olha o que ele fala, analise aí. Tendências, analise as nossas tendências, as oportunidades, o que que a vida nos conduz para determinados caminhos. Analise as nossas lutas e analise as nossas provas. Tá aí. Olha o roteiro que ele deu aqui para a gente compreender nossa vida pregressa, Nando. E eu acho isso incrível, porque às vezes a pessoa, ela paga para ir lá na cartomante, né? Paga para ir lá pensar, ó, e o meu passado? A espiritualidade nos ensinando, cada um pode compreender a nossa vida só observando esses itens, as nossas tendências, as nossas oportunidades, as nossas lutas e as nossas provas, né? Você vê, eu gosto, nossa, eu gosto de coisa refinada. Olha, possivelmente, eu acho que você já foi ali. Eu só gosto de coisa boa, né? Falou, ó, eu só gosto de coisa. Possivelmente você já provou demais desses sabores, não é isso? A gente querer saber quem nós fomos, assim, a personalidade ali, ó, o personagem, não é tão interessante. E talvez possa ser até para uma história, para um romance, né, como tantos que a gente já recebeu através da psicografia do Chico, Divaldo e tantos outros médiums. Mas o mais importante
qual personalidade é? A do passado? É a do presente, né? Então, quem fomos, não, quem somos é mais importante, não quem fomos. Porque quem somos já é a somatória de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Então, o passado nós temos as consequências do passado, mas embora é importante às vezes a gente até estudar isso, o Chico orientava lá, eu lembro do meu presidente do meu centro que ele tinha uma mediunidade que ele descobriu várias reencarnações de muitas pessoas, mas o Chico dizia, quando ele estava procurando a dele, que ele achou, Chico dizia, cuidado, porque a gente vai remexer com alguma coisa, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas ele tinha essa característica. Então ele provavelmente estava preparado para isso, né? Mas quem não está, não deve ir buscar e querer saber quem foi, né, Tiago? Então, um cuidado que a gente deve ter. Porque o mais importante é agora, né? O importante é o que estamos vivendo, né, Tiago? Essa análise ela é sempre feita com muito cuidado. Inclusive, como a gente até recebeu a informação espiritual de que não poderia, a terapia de vidas passadas não seria recomendada em qualquer caso. Precisa ter uma análise de um profissional, não é, Nando? Um psicólogo, terapeuta, né, psiquiatra, analisar e ver se realmente fazer esse retorno ao passado, escancarar as nossas histórias do passado, muitas vezes não seja salutar, seja saudável. Se não esse véu, né? Esse abençoado véu que causa nos concede a oportunidade de refazer as nossas experiências, diz Emmanuel, ele ensina dessa maneira, né? Que isso vai nos ensinar a refazer experiências fracassadas, aí sim, guardando aquela sutileza do instinto, da intuição, não é aquela coisa aqueles fatos tão diante dos nossos olhos vivos ainda na nossa memória, que no nosso tratamento a gente luta para tentar acalmar essa memória, né? Você vê até quando a gente vai, às vezes, dialogar com o espírito e toda aquela situação viva na sua mente, Nando, nosso interesse naquele momento não é acalmar aquela situação, aquelas lembranças, para que ele possa raciocinar. E quando a gente traz tudo aquilo no passado, a gente pode também levantar emoções que talvez a gente não tenha condições de administrar nesse momento, né? E estão aguardando o momento certinho do nosso destino para que aquilo ecloda, né, na nossa história. E eu acho isso maravilhoso. E você sabe que no livro dos Espíritos, Nando, tem a questão interessantíssima lá que a gente precisa estudar, que quando o Kardec fala sobre as pluralidades das existências, né, na questão 218 em seguintes do livro dos Espíritos, Nando, um capítulo que diz assim, ó, ideias inatas. Ideias inatas. E o Kardec pergunta se a gente conserva, se o espírito conserva. Ele perguntou isso para os espíritos, né? Se a gente conservava. E esse estudo foi realizado. Então, compensa a gente ir lá dar uma lida nas questões 218 e seguintes do Livro dos Espíritos, que terão muitas informações realmente contemplando, e os espíritos estão sendo explícitos, dizendo dessas ideias inatas. E uma coisa bacana é que é o seguinte, Nando, quando a gente está aqui encarnado, a gente perde muitas características. Então, às vezes, um espírito fala, mas esse espírito no passado era daquela maneira, agora ele pode ser o mesmo dessa maneira. Não, isso pode acontecer realmente para o seu planejamento. A vida agora te pede exercer determinadas coisas, então a gente precisa refletir sobre isso também. Sim, né? E a gente acha que isso acontece mesmo porque a gente precisa cuidar de certos setores da nossa existência. Não digo da existência atual, mas da nossa existência de sempre, né? Nem sempre a gente vai cuidar de todas as consequências que houverem do passado serão cuidadas numa reencarnação somente, né? Deus, na sua misericórdia, nos dá o esquecimento e também nos dá a oportunidade de cuidar de um determinado setor, uma faixa, né? Ah, eu já estou passando por tudo, aí eu já vou para o nosso lar direto. Não, não é bem assim. A gente está cuidando de algumas porções, mesmo porque Deus, na sua misericórdia, só nos dá intendências ou só nos dá o peso para os nossos ombros
de acordo com a nossa própria força. Eis a misericórdia de Deus. Então, não é tudo. A gente não está passando tudo agora, né? E eu acho que Deus é perfeito no que faz e coerente, né? Não adianta você pegar algo que só um adulto pode fazer e dar para uma criança fazer. Ela não vai conseguir, né? Então, para cada o nosso amadurecimento, vamos nos amadurecendo. No tempo que a gente estiver preparado para isso, eu lembro nessa questão de a gente querer saber do passado e lembrar, se não me engano, é a Dona Laura, lá em nosso lar, que se incomodava, ela e o companheiro, de alguma coisa que estava lá no passado, estava incomodando a eles. E aí eles foram e pediram para que os mentores, né, pudessem fazer uma investigação para saber o que que era, né, e se isso estava incomodando, por quê, o que que era, e aí eles tiveram acesso a reencarnações de 300 anos anteriores. Porque a gente, mesmo no plano espiritual, lá, trabalhador, de repente, em algum setor da vida espiritual, a gente não tem acesso a tudo. Existem os arquivos lá e eles vão sendo, né, muitas vezes acessados de acordo com a nossa maturidade espiritual, com os méritos que a gente tem, né? E aí eles souberam o que era e se prepararam para reencarnar, para cuidar daquele determinado assunto, né? Então é muito legal, né? É muito bonito a gente poder fazer reflexões aí, né, sobre isso, né, Tiago? Muito bom. Cons- Não, maravilhoso. Você sabe que tem uma mensagem aqui da Maria de Nazaré, Nossa Senhora, mãe de Jesus, e ela traz numa psicografia que ela diz o seguinte: olha o raciocínio da Nossa Senhora. Ela diz assim, Nando, que hoje a gente vê as pessoas muito inteligentes aí na nossa sociedade, né? Ela denominou de sábios. Ela disse assim: olha, essas pessoas que a gente às vezes denomina sábio, ele é sábio numa área do saber, uma área só. Jesus era um sábio completo, ele conhecia a gente também. Precisaremos vivenciar muitas experiências para realmente se tornarmos um sábio, assim, digno do título. Ele disse assim, ó, Jesus era um sábio, mas ele se colocou na condição de mestre, ele se apagou realmente. Ele se colocou naquela condição para poder se relacionar com a gente. E ainda assim a gente não compreendeu na sua simplicidade, no seu amor. Bonito ela dizer isso, porque evoca de novo, Nando, essa situação de buscarmos experimentar várias coisas, né? Várias situações. Se você não é bom em uma determinada área, eu sou de exatas, Nando, gosto de exatas. Outros eu sou de humanas. Provavelmente seremos chamados, viu, Nando, a vivenciar essas experiências. Então vamos aproveitar agora o que nós o que temos no nosso planejamento de hoje, porque ele é o melhor que temos para agora. Ele realmente foi especialmente escolhido para experimentarmos essas experiências terrenas, porque chegou o momento de experimentarmos isso. Então, eu acho muito bonito como a doutrina acalma o nosso coração, nos faz compreender que estamos dentro de uma programação espiritual, que Deus está olhando por nós, para nós, para a nossa vida. O nosso destino está constantemente sob o controle dele. Portas são abertas e fechadas à medida em que precisamos vivenciar experiências específicas com o nosso planejamento de agora. Interessante, né? É por isso que esse livro chama Leis de Amor, né? Porque eu falo para você, é o amor de Deus nos dando a oportunidade de a gente crescer, evoluir. Nós temos várias perguntas dentro desse capítulo, mas a gente vai tranquilo, se a gente não abarcar todas as perguntas desse capítulo, a gente volta no próximo programa ou numa outra oportunidade, ou vamos aguçar você para ir até esse livro e eh, poder acessar essas perguntas, se você ainda não acessou, e as respostas do plano espiritual. Tem aqui a outra pergunta: como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? Aí eles respondem, ou responde o nosso Emmanuel: estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados a longo tempo,
asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Se plantarmos preciosa árvore, desde muito é natural venhamos a surpreendê-la carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. E é que provavelmente aconteceu com a dona Laura, seu companheiro. Alguma coisa sinalizava na sua consciência de que aquilo, né, algo precisava ser, né, vamos dizer, reparado, né? Então, muitas vezes isso acontece conosco também. Alguma coisa nos incomoda, né? Mas o mais importante é a gente terminar a primeira, é a gente nunca é, querer, né, ah, realizar todas as coisas ao mesmo tempo. É que nem o Tiago falou, alguma coisa foi feito com muito carinho, muito amor, um planejamento para você realizar o que é possível dentro desta vida, né? Aí a pessoa começa a procurar querer saber, quem eu fui, aí depois descobre, aí é difícil lidar, esse nosso cérebro, né, não comporta, não suporta. Existem outros casos em que a pessoa pode saber, né, mas aí provavelmente também houve um planejamento, né, anterior e a pessoa não vai sentir tanto, né? Agora, outras pessoas podem se desequilibrar. Thiago? Com certeza. Só para fixar, o livro que eu mencionei da nossa Maria Santíssima se chama Gotas de Amor, tá? Só com psicografias, mensagens trazidas da nossa Mãe Maria. E olha, o que você está falando, porque tem a ver com essa pergunta que o Emmanuel faz, né? Que foi feita ao Emmanuel, dívidas ou vantagens, né, Nando? Dívidas, coisas ruins ou vantagens, coisas boas de existências passadas. E aí, essa é a resposta dos espíritos ao Kardec. Olha só, Nando. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Não mais se perdem. Eles são incorporados ao nosso espírito. Porém, olha só, durante a encarnação esquecemos em parte, momentaneamente, porém a intuição deles lhe conserva e auxilia no progresso. E aí, olha o que é mais importante a gente entender. Se não fosse assim, Nando, teria que recomeçar constantemente. Então, a gente guarda impressões das outras pessoas, desejos, vontades, traumas, fobias, dificuldades e facilidades no nosso espírito, demonstrando, provando, Nando, para nós que não, o nosso ponto de partida não é essa vida. Concorda? Temos tantas configurações personais, tantas coisas na nossa personalidade que mostra que a gente não começou do zero agora, não começamos do zero. Então, por que não aproveitar que a gente agora consegue entender para que serve isso e aprendermos a lidar com essas, ou as nossas dívidas, como ele coloca aí, né? Ou as nossas vantagens. Se aproveitar das nossas vantagens e tentar agora corrigir um pouco que a gente sente que tem dificuldade, né? Com certeza que quando nós dissemos que o Deus só dá o peso conforme o ombro, né, possível, essa força já que conquistamos, a gente só vai receber alguma coisa dentro do padrão ou dentro da capacidade nossa de suportar, né? A gente até muitas vezes olha para determinadas situações com muito carinho, com muito respeito de pessoas que têm uma incrível maneira de lidar com dificuldades, com desafios que nós muitas vezes não teríamos, né? Às vezes eu olho para uma situação e falo, puxa, como que aquela pessoa consegue lidar com aquilo, né? Então, provavelmente, né, ela tem ali uma força que eu ainda não tenho para lidar com aquela determinada situação. Você vai falar, eu, por exemplo, falo, eu não conseguiria ser um cirurgião, ir lá, cortar a pessoa, ver sangrar ali, né? Eu não conseguiria, né? Ainda não tenho, acho que um preparo de nenhuma forma, né? Talvez, que nem o Tiago colocou,
Muitas coisas a gente pode ter até adquirido no passado, mas nesse momento eu não vou adentrar aquele campo. Aquele campo eu não posso adentrar porque eu vou me ligar a coisas que não é para esta encarnação. Essa é preciso cuidar das intendências dessa. Depois, o espírito liberto, a gente vai reunir todas essas forças e condições que a gente já conquistou. Porque isso é que nem o espírito fala, né, Tiago? Não vamos perder isso, não vai ser jogado fora. Conquistou é conquistado, né? E de alguma forma a gente vai usar ou vai utilizar em alguma ocasião, né, quando for necessário. Olha, porque isso tem a ver, por exemplo, assim, ó, olha a pergunta 220 do Livro dos Espíritos. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais e deixar, por exemplo, o gosto das artes? Olha a pergunta do Kardec. Então vamos supor, igual você. Olha, eu não tenho gosto pela medicina, dali ver aquilo me causa uma má impressão, me causa uma dificuldade, eu me ficaria embaraçado naquela situação para exercer essa profissão. Quem sabe aí você já trabalhou tanto com isso, Nando, que nessa a sua programação agora é lidar com pessoas. Então não é que você não tem essa capacidade. Olha que legal. Aí o espírito responde assim, ó. Então assim, por exemplo, pode o espírito mudando de corpo perder algumas faculdades, inclusive, por exemplo, o gosto pelas artes? O espírito, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou o mal. Depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida durante, olha só, pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra. Ele quer exercitar uma outra nuance do seu espírito, que nenhuma relação tem com essa agora presente, olha só. Então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Olha aí, né? Então, sim, é possível. Então a gente não pode sacramentar, eu não tenho nada a ver com. Não, às vezes você já passou por essa experiência. É que simplesmente sua programação agora é viver de uma outra forma. E aí temos agora a outra questão. Qual a lição que as horas nos ensinam, né? Qual a lição que as horas nos ensinam? Ele responde assim: meditemos a simples lição das horas. Comumente, durante a noite, o homem repousa e dorme. Em sobrevindo a manhã, desperta e levanta-se com os bens ou com os males que haja procurado para si mesmo no transcurso da véspera. Véspera, a gente pode, no caso, pensar na véspera realmente do dia, e dentro da vida que estamos vivendo agora, ou, como o título é Consequências do Passado, essa véspera de outras reencarnações, né? Então, a gente tem que, como temos esse plano para nós, dessa reencarnação que estamos, aproveitar cada minuto, né? As horas que vão se passando já nos ensinam muito, como ele fala aqui, são lições, né? Agora, como é que nós estamos utilizando quando levantamos para uma nova jornada? Nós estamos agora despertos nesta vida para esta nova jornada. E o que estamos fazendo com ela? Estamos sofrendo os males que procuramos, né? Ou estamos também vivendo os benefícios que nós plantamos, né? Porque assim nós podemos colher aquilo realmente que plantamos, né, Tiago? Com certeza. E uma informação que o Emmanuel, ele comentando, né, um trecho do Paulo, de primeira carta aos Coríntios, Nanda, olha a frase do Paulo de Tarso que o Emmanuel vai comentar. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Quer dizer, tome cuidado com esse fermento velho, né? Você tem um fermento velho aí no seu coração, tanta coisa aí que tá velha, cuidado, que isso aí pode, né? Agora é hora da gente fazer uma nova massa. São novas oportunidades. Então, qual é a lição das horas? O Emmanuel vai dizer, olha só, você acorda da maneira que você foi dormir, né? Esse ciclo, então, que vai reger o nosso destino. Nós possamos
fazemos parte desse ato de consequência das nossas plantações, das nossas semeaduras, dos nossos atos. Então, nas horas estão aí para que a gente faça isso. E o nosso futuro vai depender de como a gente está usando esse precioso tempo. O que que nós estamos fazendo com isso? Sem ficar preso, Nando, às velhas fermentações de natureza mental. Olha como Emmanuel tem ensina realmente a gente viver essa vida íntima com uma vida com V maiúsculo, vamos dizer assim, né? Essas fermentações de natureza mental podem estar corroendo essa nova massa que precisa surgir. Então, se a gente ficar muito preso ao passado, Nando, a gente vai perder essas horas de construção do nosso futuro. Não é isso? É, isso mesmo. Vamos ficar jogando tempo fora. Dentro dessa própria pergunta, existe uma continuação da resposta, quando ele diz: assim, a vida e a morte, na lei da reencarnação que rege o destino. Pensar em vida e morte, né? Dormindo e acordando, nós estamos exercitando a vida, dentro da vida física, essa constância de vida e morte, né? Quando a gente deixa o corpo e continua em espírito, depois retorna, né? Então, é como o próprio Tiago disse, esses ciclos que vamos vivendo, encarnatórios, em que a gente exercita até no sono diário, quando o espírito se desprende, né? E aí desprendidos, aqui estamos atrelados ao quê? Né? E aí, muitas vezes, o sinal disso vem quando despertamos, né, no dia, e a gente acorda com muitas sensações que podem ser, né, resultados do que nos vinculamos durante o sono, né? E assim também a gente pode trazer para a reencarnação, né, essa reflexão, né, Tiago? É porque o Emmanuel vai dizer o seguinte, Nando, olha, quase sempre a maioria de nós aqui encarnados nesse planeta, isso aí não sou eu que estou dizendo, é o Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, a maioria de nós, Nando, temos uma vida pregressa ligada ou a uma vaidade desvairada, né, ou de faltas do nosso passado. Então, situações que nos embriagávamos, olha só como ele vai colocar, as situações todas nos embriagávamos, a gente envolvendo em crimes, em defraudações, situações que nos prejudicaram, a gente ficar nisso, né, preso a essas situações, realmente complica a nossa vida. Então, já que nós estamos chamados a fazer um novo ciclo dentro desse processo de vida e de morte, de acordar, de deitar, levantar, de estar nesse processo, né, você vê, até a natureza demonstra a existência desse ciclo que não tem como, né? Ela é uma mensagem clara para nós que a vida é feita de ciclos. E ela vai depender de como estamos fazendo a plantação hoje. Então, amigo, eu acho que essa dica já imuniza a gente, já nos previne de querer ficar tão preso às situações do passado. Agora, está na hora da gente fazer coisa nova. Vamos tentar, né, Nando, fazer diferente agora? Vamos buscar amar mais, fazer coisas novas. Porque se a gente ficar com esses pensamentos do passado ou lamentações de tanta coisa que a gente já viveu, né? Situações, eu sei que é como ele falou, já que nós temos tanta coisa do passado, vaidades, crimes, embriagarmos de tanta coisa errada, naturalmente que hoje, Nando, passamos por dificuldades. Então agora não vamos ficar lamentando por estar vivendo isso, vamos superar isso, superar essas situações, superar essas vivências difíceis, já olhando, ó, lá para frente, né? Exato, não vamos ficar presos no passado aí, senão a gente vai viver só as consequências desse passado, muitas vezes delituoso. A gente tem muita coisa boa também, né, para cuidar, né? E esse exemplo da reencarnação, da misericórdia divina, nos anima, nos dá força para que a gente cuide desta vida aqui e não fique mesmo das situações dessa vida mesmo, que muitas vezes a gente fica preso. Então, Deus dá a oportunidade para que a gente não fique preso, né, a essas consequências do passado. Nos dá a oportunidade renovada. Bom, a gente vai dar uma pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações. Aquele momento que a gente pede aí, se você puder reservar uma água, porque durante o momento que você estiver ouvindo, assistindo esse programa, os benfeitores espirituais irão trabalhar, levar recursos aí para você.
Então a gente vai para esse momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E agora a gente vai chamar o Tiago para que ele possa nos conduzir nesse momento de prece, de oração e vibração. Então vamos acompanhar aí as palavras do nosso querido, né, Tiago Soares. Então vamos, querido Nando, como você disse, né? Já com a presença dos amigos espirituais que vai fluidificando a nossa água, pedindo com muito carinho esse préstimo, essa consideração envolvendo, derramando sobre nós o remédio necessário do corpo, do espírito. Que essas energias envolvam nossa casa, nosso ambiente de trabalho, onde você estiver. Sinta-se abraçado, sinta-se envolvido com muito, muito carinho da espiritualidade. Que essas energias também sejam enviadas a quem você sabe que está precisando, aquela pessoa que está triste, pessoa que está doente, aquela pessoa precisando de uma luz, uma porta aberta na vida dela, uma dificuldade financeira, emocional, seja o que for. Lembre-se dela nesse momento, envolva ela em luz, em amor, para que essa oração também abençoe a vida dela, os passos, as suas decisões e o seu corpo físico e espiritual. Por isso eu vou fazer aqui o Salmo 23, Salmo de Davi, e eu gostaria que todo mundo sentisse essa oração maravilhosa, mentalizasse em cada palavra. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não recearei mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado e o teu bordão, eles me confortam. Diante de mim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. E a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Que assim seja. Graças e graças a Deus. Lindo, graças a Deus, assim seja. Esse salmo realmente é maravilhoso, o salmo, né, de Davi. O quanto a gente pode colocar o nosso coração aí, né, na ligação com Deus, né? E provavelmente ele estava sentindo alguma angústia, vamos dizer assim, e aí ele se liga ali, né? Fala, vai descrevendo algumas cenários da natureza, né? Demonstrando também a confiança de tudo que possa acontecer, a nossa confiança em Deus, né? Colocando nosso coração ligado a Deus. Então é muito bonito mesmo esse salmo que o Tiago nos trouxe neste momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Antes da gente prosseguir, a gente quer dar um recadinho para você, falando do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. É através do clube que muitos recursos chegam para a FEAL, através da sua doação. Então, você se associa e pode aí mensalmente, bimestralmente, ou como você queira colaborar, né? Para que continuemos com essa comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Então, entre em contato. Temos o site amigosdaboanova.com.br. Temos também telefones para você falar diretamente aí com as nossas colaboradoras e colaboradores. Entre em contato pelo 0800 12 018 38 e também pelo telefone fixo, região de São Paulo, o 11 2458 3214. Quer falar pelo WhatsApp? Muito bem, o WhatsApp é esse meio de comunicação rápido, fácil, e então vamos passar o número para você: 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é essa forma de você também fazer doação espontânea até durante o programa. Vou repetir o telefone: 11 97261 0272.
E eu sempre peço para o Tiago no programa também falar de algumas vantagens para aquelas pessoas que se associam ao Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Maravilhoso, Nando, maravilhoso, porque o objetivo dessa proposta é divulgar o espiritismo. Então, você fazendo parte desse time, dessa equipe, dessa egrégora de luz, tenho certeza que você vai ser beneficiado, não só espiritualmente, mas também aqui materialmente, porque você vai conseguir descontos, você vai conseguir acompanhar os eventos da Boa Nova, da TV Mundo Maior com desconto. E olha, Nando, eu acho incrível porque aqui a gente está também presenciando algo maravilhoso, que é a Unifeal, não é? Com cursos, você vai poder se beneficiar também com os cursos da Unifeal. Por exemplo, o curso da nossa querida Rosalia Andrade, o curso que envolve, né, através do Marcelo Saad, do Rubem Cascapeira, do Dr. Hildo Rosa, todo mundo envolvendo cura e saúde. Então você vai conseguir descontos na Unifeal, você vai conseguir descontos nos eventos, na editora Mundo Maior. Por exemplo, se você entrar lá no site da mundomaior.com.br e se logar, você vai ter desconto na aquisição dos livros, desconto de até 70%. Então vale muito a pena mesmo. Aproveite, meus amigos. E além disso, você está ajudando a divulgar o Espiritismo, olha que coisa boa. Por isso, seja sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos você. Muito bem. Agora vamos a mais uma questão do livro Leis de Amor, falando aí sobre consequências do passado, que é um dos capítulos, o capítulo sexto deste livro. E aí mais uma questão que é colocada, né? Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? Ele responde: no túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retorna ao arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. Então a gente entra nesse processo, né? Quando a gente deixa o corpo físico, ele vai falar que a gente vai colher muitas vezes as alegrias ou as dores que nós amontoamos sobre nossa própria cabeça. Já no berço, que é reencarnar, né? A gente vai retomar o arado para este campo de experiência. A gente vai então se valer do quê? Dos créditos que, né, a gente pode desenvolver nessa nova oportunidade ou dos débitos que a gente precisa, né, de alguma coisa, de alguma forma, e estamos aí compelidos a resgatar, né? Que a gente sente a necessidade do resgate também, de passar a limpo e deixar uma página nova na história de nossas vidas, né, Tiago? Ô, Nando, agora não posso mais falar assim, poxa, Deus tá pegando no meu pé. Porque olha só o que o mano tá ensinando. Nós que amontoamos, nós que formamos esse patrimônio de alegrias e tristezas. O Espiritismo é incrível mesmo, né? Tira, dissipa, Nando, a revolta contra Deus. Ele não deixa mais espaço para que a gente fique contestando com Deus. Se agora a gente está aprendendo que o destino está nas nossas mãos, né? Que o túmulo e o berço estão ligados pelas nossas atitudes, Nando. Alegria, você vai sentir alegria com mais alegria. Fala assim, ó, eu fiz parte da construção da minha alegria. Então eu tenho esse benefício porque eu com Deus, eu, né, nessa associação com Deus, eu conquistei isso com meu esforço, com meu sacrifício, junto com Deus, com a ajuda dos bons espíritos. E as tristezas também, eles estavam ali do nosso lado, não faça isso muitas vezes, né? Não tome essa atitude, não vá por esse caminho. Mas a gente for analisar, Nando, a gente tomou essa decisão. A gente colocou aquela pessoa do nosso lado na nossa vida. A gente fez, chamou aquela companhia para estar conosco. A gente foi lá e participou ativamente, decidiu, tomou decisão. Então, na verdade, né, o destino foi construído pelas nossas ações, as nossas vontades. Então agora a hora não tem mais espaço para revolta, tem espaço. Agora eu quero fazer diferente, quero fazer o melhor. Não quero mais ficar patinando. Não tem mais essa da gente se revoltar contra Deus, não é isso, amigo? É claro, a gente recebe um manancial de bênçãos. Aparentemente parece que não, que a gente só recebe coisas ruins, né, para a gente retomar, resgatar, refazer, mas muitas coisas a gente só vai conseguir resgatar ou ter forças para lutar em determinadas situações
porque Deus está conosco, né? Se não fosse. É bom a gente ressaltar também nesse livro que foi uma parceria na psicografia entre o Chico Xavier e o Valdo Vieira. O Valdo participa na psicografia também desse livro, Leis de Amor. E para encerrar aqui o nosso programa, eu vou colocar só mais essa pergunta. Não sei se vai dar tempo da gente fazer a reflexão dela totalmente, mas aí o Emmanuel fala assim: em síntese, onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada? Aí ele responde: cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. Então, muitas vezes a gente está ligado mesmo o que fizemos conosco e também com o próximo, né? A gente tem uma situação em que o Chico conta que tinha um espírito que aparecia para ele, né, depois de tê-lo conhecido na vida física, e ele mantinha o seu semblante ainda triste. Aí ele falou assim: puxa, mas como esse espírito ele não mudou, ele, né, desencarnou e continua com esse semblante triste. E aí o Chico pergunta: o que houve, né? O que está acontecendo? Ele falou assim: olha, a minha tristeza vem de espíritos que me cobram, né? E são 5 espíritos, acho que eram 5, se eu não me engano, né? Eu não sei o número exatamente, mas o mais importante é o que ele diz. E eles não me perdoaram. E eu estou procurando, dentro do meu um campo familiar, alguém que receba esses espíritos, né? E eu não encontrei. Agora estou em busca e agora encontrei uma senhora numa comunidade pobre que resolveu receber esses espíritos para que haja uma trégua nessa situação para mim e para eles também. Então eu vou dar todo o apoio possível a essa mulher que irá receber esses espíritos. Então, Tiago, na reencarnação, com certeza a gente tem o apoio divino, né, Tiago? Que lindo isso, hein, Nando? Que coisa maravilhosa. É, realmente, a gente vê essas coisas, cada vez mais dá a certeza do caminho que a gente precisa seguir. E a gente permanece onde a gente vai permanecer, onde as nossas decisões e a misericórdia do plano nos auxilia a chegar. Você vê como tem espíritos corajosos e abençoados, né? Olha, Nando, eu cada vez mais estou convicto que a doutrina espírita realmente é algo assim que veio mexer o nosso íntimo de uma maneira tão incrível. Quando passar essa vida aqui, né? Quando depois que a gente passar por aqui e olhar para trás e ver assim, o que seria o Tiago, o Nando, antes do conhecimento de Jesus à luz da doutrina e depois, como isso mexeu de fato com a gente. Aquelas pessoas que decidirem, viu, Nando, mergulhar nesse conhecimento, como diz lá os espíritos no Evangelho, elas serão transportadas do lugar onde estão. Então você pode estar aqui, né? Mas agora a gente já sente as luzes do plano espiritual. Então, por que não, Nando, tomar essa decisão de amarmos hoje? Eu agradeço a você por estar aqui trazendo esse conhecimento maravilhoso aos amigos, essa egrégora espiritual, porque é muito, muito, muito bom a gente estar aprendendo sobre isso, né? Isso que é a palavra correta. Aprendendo, estamos aprendendo juntos aqui e é muito bom. E com essas palavras do Tiago aí, a gente está chegando no final aqui de mais uma alvorada. Então, a minha gratidão é ao Tiago, a cada um que está aí, né, ligado e conectado. Obrigado aí, Tiago, por estar com a gente hoje. Eu que agradeço os amigos, um beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês leiam lá o item, a questão 218 seguinte do Livro dos Espíritos. Leiam o livro que a gente leu aqui, muito legal, Leis de Amor, Consequências do Passado. E aproveitem, né? E reflitam sobre isso, reflitam sobre as tendências do nosso passado para a gente entender como a gente vai viver hoje e traçar, não é, Nando, o nosso futuro. Isso mesmo, Tiago. Gratidão aí a tudo e a todos, né? A você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E agora o nosso tradicional tchau aí para você. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.